Oi, Hello! galerinha. Tudo bem por aí? Tudo bem por aí? Como é que a gente tá nesse pós-carnaval? Porque esse podcast está sendo gravado justamente pós-carnaval. Nossa, tá de ressaca, Renatinha? Porque eu tô uma ressaca de trabalho que eu vou te falar, viu? Não, eu não posso falar ressaca não, porque eu descansei bastante só. Ai, que delícia! Olha, feriadinho foi bom pra dar uma relaxada, mas, pelo que eu tô entendendo, o céu não tá nada relaxado, né, Renata? Eles não deixam a gente em paz, é isso? Ai, Vamos falar pois sobre é, isso agora hoje? agora deu uma suavizada, mas o céu do carnaval, hein, gente? Quem viveu, viveu, hein? Vamos ver o que que a gente tem aí desse podcast? Vamos. Ah. É isso, meu Ô povo. Como é que Rê, vocês foram de carnaval? eu Diga, ouvi Marcela. dizer que a Lua foi pra um baile de máscara, é isso? Ela se escondeu? Como é que rolou aí? Que aconteceu aí no carnaval, me explica? O sol se escondeu, Ah, gente. foi o Nossa, sol, o sol que foi pro baile de máscara. foi pro baile de máscaras. Bem no dia 17 de fevereiro, a gente teve um baita eclipse solar, hein. E a gente quer falar sobre isso hoje pra vocês. E aí, o que que a gente faz no pós-carnaval? Quem pulou, quem não pulou, quem descansou? Eu pulei, depois eu descansei, eu fiz um pouquinho depois eu trabalhei também, então fiz um pouquinho de tudo, misturei um pouquinho de tudo. Mas você sabe quando a gente, tá aí nessa época do carnaval, tem pessoas que são mais sensíveis, né, e tem pessoas que sentem muito mais a energia aí desse inconsciente coletivo nessas festas, nessas festanças, né. Afinal, carnaval no Brasil, minha gente, tem muita gente, né, muita Ah, gente festa concentrada da num lugar só. carne, a festa É, da carne, é bom fazer um churrasco pra ver uns corpo, e assim vamos, né, Renata. Mas pois ó, é. eu até estava brincando com a Renata aqui nos bastidores, que eu não sei se é uma coincidência, não acho que é, mas a gente tá entrando agora numa fase da quaresma, a famosa quaresma, né, para os católicos, onde tendem a se resguardar, né, os santos são cobertos nas igrejas, muitos terreiros também cobrem seus orixás, então tem várias, religiões aí que enxergam esse período de uma forma diferente. E coincidência ou não, o céu está movimentado de uma forma também peculiar, né, Rê. Tô É, com medo, eu bem confesso. peculiar. O que que a gente tem, né, quando a gente tem várias pessoas reunidas, a gente tem várias energias reunidas também, né. E o nosso objetivo principal aqui hoje é trazer orientações para vocês. E aí, o que fazer nesse pós-carnaval? Como você pode fazer uma limpeza energética também, caso você sinta essa necessidade, né. E como é que você pode aproveitar muito mais esse impulso do eclipse que veio com o carnaval? Por quê? Foi um eclipse de lua nova. E por que eclipse solar? Porque quando a gente tem o momento da lua nova, o sol e a lua estão juntinhos aqui, ó, alinhadinhos. E aí a lua, ela oculta essa luz do sol, né. Quando a lua entra na frente do sol, assim, a gente tem um eclipse solar. Então essa ocultação da luz, a gente tem muitas coisas acontecendo por debaixo dos panos em épocas de eclipse. Por isso a gente não recomenda rituais durante o eclipse. Por quê? Né, porque a gente não está vendo direito, a luz está pouca, né. A luz solar, ela representa a nossa consciência, então a nossa consciência, ela está sendo eclipsada, está sendo ocultada ali, então a gente não está enxergando o panorama todo, sabe. E agora que passou essa época do carnaval, a gente teve um eclipse aí no signo de Aquário, a gente vai ver muitas questões coletivas se desdobrando. E eu quero comentar um pouquinho do céu desse eclipse, porque ele vai reverberar pelos próximos 6 meses, né, Ai, Jesus, quando eu quero ai um bunker. Jesus. Me arruma alguém tem um bunker, me manda no direct, por favor. Eu levo uns vinho, alguma coisa, entendeu? Eu preciso fugir desse período, Renata. O que Jesus que a gente amado. vai fazer? E é assim, não é temer, porque eclipses vão empurrar a gente pra frente, Marcela. E esse eclipse, ele aconteceu, no que a gente chama de quadratura com Urano, significa o quê? Urano é o nosso planeta rebelde, tá, dos astros ali. É o que vem causar, é o que traz nervosismo, caos, é o que traz situações inesperadas, o que eu chamo do plot twist. Você estava achando que ia acontecer alguma coisa, pá, vira e o final é outro, você fala: "Meu Deus, o que que aconteceu aqui?", né. E Urano é Novela o mexicana, né, total. novela mexicana, exatamente. Sabe aqueles filme que no final tem um plot twist e você fala: "Ah, era Não esse o acredito. assassino", né. É.
É mais ou Boa. menos assim, né. E esse planeta Urano é o próprio planeta que rege o signo de Aquário, onde a gente teve um eclipse, né, então a gente está com muita energia de contrariedade ali. E o que Urano ele vem falar pra gente e o que a gente vai viver nos próximos 6 meses que vai desdobrar e vai reverberar a partir desse eclipse aí? Além desses movimentos coletivos, das questões coletivas, a gente vai ter política sendo discutida? A gente vai ter política sendo discutida, né. Aquário é um signo que está conectado com as questões políticas, porque ele fala sobre a reforma da sociedade, da estrutura social. Mas o que eu quero trazer aqui é essa participação especial do planeta Urano. Por quê? Na nossa vida pessoal, quando Urano vem ali nesse trânsito, e especialmente em mau aspecto, como ele veio, ele tende ele tem uma maneira muito peculiar, né, de tirar ali o nosso chão. Ele tira um pouco a nossa complacência, onde a gente está sendo complacente ou tolerante demais, onde a gente está passando pano em algumas situações, onde a gente está fingindo que não está vendo, fala: vou ligar para isso não". Então ele vem com uma maneira de tirar a nossa complacência aí pelas coisas e nossas rotinas. E ele deixa a gente mais próximo da incerteza do que da certeza absoluta, tá. Você entendeu porque que eu quero bunker, né? É, Hã. o bunker é porque deixa eu ficar protegidinho lá, assim, não quero É, lidar com isso, meu ascendente é em touro, deixa eu quieta, credo. me deixa em paz. É. E o que o Urano ele vem desafiar ali? Ele incentiva um avanço rápido, então assim, presta atenção na vida de vocês, o que é aquilo que você estava enrolando para fazer. Você já sabe que você tinha que fazer. Internamente você sabe que tem aquela mudança, aquele coisa, aquele empurrãozinho que você tem que fazer e a Marcela tá rindo porque ela sabe. Tô rindo, mas é de desespero, gente. Mas é, assim, a Renata fala sobre veio no dia 17, mas a gente vive as sombras, né, Rê, a gente já estava com a sombra do eclipse, já tinha assim, a as Aham, coisas já estão acontecendo, não só comigo e não só com a Renata, cada um vai perceber na sua vida como é que isso foi movimentado. Até porque, e aí cabe lembrar que vale uma prévia consulta com Renatinha, depende também na cúspide de que casa caiu no seu mapa esse bendito eclipse. Se foi na casa da carreira, da família, do seu eu, pessoal, da sua relação com os outros, então para cada um vai reverberar de uma forma diferente, mas ninguém vai passar impune, pelo que eu tô entendendo, né, Renata? Mesmo que eu esteja dentro de um bunker, as coisas vão acontecer, porque esses caras grandes aí do céu não deixam para trás. exato. E gente, quando eu falo assim, a gente dá de cara com a incerteza, o Urano ele acelera os nossos processos internos. Então se eu estava esticando uma situação por muito tempo ali, né, se eu estava aumentando ali a duração daquilo, o Urano fala: "Vai filho, é agora, não é amanhã, é Te agora empurra, que você vai ser né. É. empurrado", E às né. vezes isso reverbera, por exemplo, numa pessoa que é mandada embora, mas ela estava Sim. enrolando pra sair daquele emprego, né, um relacionamento que é rompido ou que de repente vamos casar do nada, né, pode acontecer de várias formas, né, não só no Sim, aspecto negativo, mas acho que tô entendendo que, assim, às vezes vem um susto, mas que vai te empurrar pra algo melhor. exatamente. O Urano ele sempre trabalha em prol da nossa liberdade e do nosso futuro, e o nosso futuro para melhor. Só que na hora que a gente está na situação, a gente passa por uma perturbação. Por quê? Porque a gente lida de cara com a incerteza, e ele tira o nosso controle, tá. Então quando ele tira o nosso controle, é assim: "Amigão, o caminho que você está indo não é por aí, então eu vou te colocar na rota certa, segue por ali que vai dar bom", mas você ainda não sabe que vai dar bom, né. E Uhum. então assim, coisas que vieram aí nas semanas anteriores, nessa semana de carnaval também, ele traz um senso de irritação muito grande, a gente começa a ficar pouco tolerante com algumas situações. Então perceba, pessoa respirou perto de você e você ficou irritada, pode ter algo naquela relação ali que está comprometendo a sua liberdade. Compromissos que você fez e chega na hora você não quer ir de jeito nenhum. E se você vai obrigado, lá você vai dar um jeito de dar um ciricutico para não estar naquela situação. Por isso que eu falo que o Urano tira o nosso controle, por quê? Mesmo que eu vá obrigada ou um compromisso que eu fiz, que eu não queria ir, eu vou, na hora que eu chego lá, eu vou dar um jeito de criar um desconforto, eu vou dar um jeito de criar uma imprevisibilidade, eu vou dar um jeito de sair daquela situação. E aí vai pegar mal socialmente, vai pegar mal. E o Isso Urano é ele nos coloca a próximos gente 6 nessas meses, cenas Rei? ali. Hum? Isso nos próximos 6 meses? Então
as coisas que estão acontecendo que vão reverberar pelos próximos 6 meses. Então não é só agora que situações vão vir, mas pelos próximos dias, semanas, as situações vão vir de forma muito mais clara para a gente. A gente vai saber o que é para acontecer ali. E muito mais, quando a gente tem esse trânsito, tão importante, né, e os signos que vão sentir mais isso, tem pessoas que vão sentir em menor grau e que vai ser muito positivo, vai avançar naquilo que ela estava tentando fazer. Isso é excelente. A colheita também, gente. Eclipse ele pode trazer um Uhum. grande ponto de realização pessoal, tá? Por isso que eu falo, não é temer, é entender o que você está sendo convidado a fazer. Ai, Então tem gente, eu vou coisas que estão confessar é. empurrando. Vou confessar pra vocês uma coisa, eu faço um drama aqui, que eu gosto, né, Ah, eu mas adoro um drama, né? Ah, mas a Renata me mandou a alunação e fez assim: "Escute antes do carnaval", aí eu já pensei: "Renata, não quero, eu não quero ouvir, eu já tô cansada, eu tô de saco cheio de ficar passando perrengue". Aí ela fez assim: "Ouça". Aí eu confia. ouvi e mandei assim: porque é isso, tá batendo numa cúspide aí pra mim que tá impulsionando coisas, então também a gente pode se propor a aproveitar esse movimento, né, Rê, pra Uhum. renovar, pra deixar pra trás o que tem que deixar e encarar o novo que vem pela frente, é isso? Exato. E quando eu falo que na hora não é confortável, é porque a gente precisa sair do status quo, a gente precisa sair do que a gente está acomodado, né. A gente precisa sair dos trilhos, a gente precisa ter aquele comportamento que a gente fala que é disruptivo, né, vou fazer Uhum, o que ninguém esperava que eu fizesse. E isso muitas vezes é desconfortável, porque coloca em choque a nossa própria identidade, o quem a gente disse que a gente era, o que eu falei que não ia fazer e aí eu acabo fazendo. Por isso que a gente vive um céu de contrariedades. Então, assim, eu uhum, falei que jamais eu faria isso. No que eu vi, eu estava fazendo. Ai, meu Deus do céu, que hipócrita, né. aham, Mas por que que a gente enfrenta essas contrariedades ali? Porque existe uma pequena mudança de identificação e de identidade aqui com esse trânsito e esse o que esse eclipse está trazendo, e para cada um, cada área da vida vai reverberar, né, em alguma questão. Às vezes vai te livrar de acordos ruins, às vezes vai te livrar de empregos ruins que não te valorizam, por exemplo, tá. uhum, Às vezes vai te livrar de relacionamentos que já não estão dando mais nada, já não tá caminhando junto mais, e só tá te prendendo. E se você não termina aquele relacionamento, você não pode ir para um novo que é melhor, por exemplo, tá. Às vezes, nas questões financeiras, te dá um baque financeiro para você dar uma acordada e falar assim: "Eu sei que é isso que eu tenho que fazer", e eu estava enrolando. Em questões profissionais ali, na área de comunicação, vai te empurrar para você conseguir divulgar os seus serviços ali e as pessoas te descobrirem. E às vezes você estava lá: "Ai, não sei, não quero falar muito, tô assim", pá, ele não, ele te coloca ali na frente e você enfrenta, né, de cara ali essas questões de contrariedade. E principalmente, gente, é preciso a gente trazer esse reconhecimento interno de que a gente tá, eh, entrando em contradição na nossa vida, porque a gente quer um objetivo e a gente está trabalhando contra ele. E mais ainda, não adianta pintar o cabelo de verde, se por uhum, dentro você não compreendeu aquilo. Porque aí isso você vai só causar externamente, você vai fazer uma mudança radical externamente, mas internamente você ainda não permitiu, você está resistindo ainda, né, a uma questão muito de identidade ali, como você disse que você era, como você se quer se mostrar ou quer ser visto. Então, algo nesse tipo está mudando pra gente, né. uhum. E nos leva mais ainda ali, às vezes eu tô defendendo causas coletivas ali que eu nem me identifico mais. E aí eu vou para uma manifestação, aí eu chego lá e eu enfrento alguma situação perturbadora ali, pra quê? Pra eu largar aquilo ali, porque eu não me identifico mais, mas eu fui porque eu queria manter a minha palavra do que eu disse que precisa brigar contra aquilo, né. Então a gente tá nesse movimento aí, geral. E o que que eu quero trazer? A gente tem um campo aí para trabalhar agora, e a gente precisa dar abertura para esse algo novo que quer vir, que vai nos trazer incerteza. O que eu posso te garantir é, você não vai saber o que vai acontecer. O que eu posso te garantir é que você, às vezes, vai adotar comportamentos que você jamais imaginou que adotaria, que você falou que não adotaria. E aí você vai se colocar em cara e suas máscaras vão cair. Olha o carnaval aí, minha gente, as máscaras vão Uhum, cair, uhum, porque não há espaço para o que não é verdadeiro, internamente verdadeiro dentro de você mais. Aquilo precisa vir para fora. E é um movimento muito saudável quando você permite isso vir para fora, mesmo enfrentando os constrangimentos que isso pode trazer, tá.
Porque você vai ser livre, porque é aí que você tem autonomia, você não vive mais, só atendendo expectativas sociais ali. Uhum. E o nosso propósito aqui, que eu quero muito a contribuição da Marcela agora, é como, Marcela, a gente pode, dar uma suavizada nisso e recursos que a gente pode utilizar para ajudar a gente a limpar esse nosso terreno aí, para a gente deixar vir a nossa real identidade para fora, para a gente deixar que a nossa essência venha para fora, né. Eh, pode dar Ai, meu fazer Deus. um disclaimer aqui. Antes Hã. de começar o podcast, eu e a Pode. Marcela estávamos conversando aqui. Aí eu Hum. fiz um comentário aqui, que eu estava bravinha com uma coisa, né, aí a Marcela falou assim: "É, você tá leonina mesmo". Eu falei pra todo mundo que eu ia estar leonina esse ano. Goste a quem gostar, doa a quem doer, né, Renata. É, Mas, gente, vamos lembrar também que isso é um processo que demorou, né, que a dona Renata ali na vida dela precisou botar esse leão pra fora, então agora que esse leão tá aí, solto, sem jaula, ela deixa tá ele viver e escondido. ser feliz. Exatamente. Ninguém cutuca esse leão, deixa ele em paz, a gente quer paz e sossego. Mas é isso, Rê, a Hã. gente, tem sentido e eu tenho conversado com algumas pessoas e eu percebo que é um movimento que tá além, né, tá além de mim, tá movimentando um todo Uhum, coletivo. E isso chegou para mim de um jeito muito curioso, porque há umas 2 semanas mais ou menos, eu acordei e pensei assim: "Cara, eu tô precisando desintoxicar". Minha vontade era ir para um spa, fazer uma semana de detox, meditar, comida vegana, aquelas coisas, sabe, assim, do nada um mudar minha vida bebezinho, inteira. mas, mas assim, era uma necessidade do corpo que reflete esse movimento. Eu preciso dar espaço, eu preciso que o meu corpo esteja pronto para algo novo, eu Uhum, preciso que a minha mente esteja limpa para algo, para pensar coisas diferentes. Então, todo esse movimento me colocou em contato de novo com práticas que eu tinha deixado de fazer, né, e que eu voltei a fazer. Com alimentos que eu fui comprar, sei lá, tipo, fui comprar um abacaxi, um gengibre, fazer um suco detox, umas coisinhas assim, mas que também vale, a gente pensar por um aspecto extrafísico e olhar para um campo uhum, energético, porque coincidentemente ou não, estamos, né, como falamos lá atrás, estamos numa época, de quaresma, de resguardo, onde a gente precisa olhar pra gente, onde a gente precisa cuidar sobre onde a gente troca as nossas energias. É aquilo que uhum. a Renata falou: "Você vai em qualquer lugar? Não. Você vai É. fazer qualquer coisa? Não". Então aumenta o seu filtro, amplia aí a trama da sua peneira para que passe só aquilo que realmente for importante para o seu crescimento e aquilo que conversa de fato com a sua essência, né. E aí a gente pensou em estratégias de limpeza energética, né, para que a gente possa trabalhar o nosso campo a nosso favor também. Uhum. Então, independentemente do fato de você ter pulado ou não ter pulado carnaval, né, e isso você também pode usar para o resto da vida, em outras circunstâncias e situações. Ouvi o podcast com o caderninho na mão, gente. Caderninho na A mão. receita. A gente pensou aqui em formas de limpeza usando os 4 elementos. E aí você pode depois escolher aquele que mais atende, né, ao seu perfil, aquilo que você gosta, você pode associar diferentes elementos, mas eu dividi assim para ficar um pouco mais didático, vamos dizer. Uhum, Então, o primeiro elemento que eu quero trazer é a água, né, já é de tradição a gente limpar com água. A gente já faz o nosso banho de higiene, existe a lavagem das escadarias lá da igreja do do Bonfim. Bonfim. Então, assim, a água ela está muito presente quando a gente pensa em limpeza, principalmente no campo energético, né. Ela é muitas vezes associada a esses outros elementos que eu vou trazer também, para que a gente possa ampliar essa potência da limpeza. Como que a gente pode usar a água? Preparando um banho, fazendo um escalda-pés, né, tomar um banho consciente. "Putz, não tenho nenhuma erva aqui, não tô me sentindo exausto". Entra no chuveiro consciente, toma o seu banho de higiene, agora se deixa banhar pela água que cai e mentaliza, não precisa de muito. Às vezes a gente fica: "Ai, mas é porque eu não tenho, porque não tenho, porque não isso, porque não aquilo". Para com isso.
Usa o que você tem e vamos fazer o negócio acontecer, né, Renata? Então, entra lá consciente, faz suas mentalizações, visualiza aquela água carregando a mágoa, carregando, a angústia, carregando o medo, carregando tudo que você quer deixar aí e bota isso para fora. Às vezes, Exato. nessa hora, tem gente que pode chorar, né, tem gente que pode entrar ali num processo emotivo importante, porque a água está muito conectada às nossas emoções também. Você pode usar, por exemplo, um banho de mar a seu favor, um banho de cachoeira, um banho de chuva, né, você pode trazer essas águas da natureza para dentro da sua prática no seu banho de higiene. Então terminou o banho de higiene, pega lá um potinho de plástico ou de vidro, põe a água da torneira ou do chuveiro e acrescenta um pouquinho dessa água que vem da natureza, para você ali trazer aquela energia de fora para o seu autocuidado energético lá dentro de casa, tá bom? Também é uma dica. Você pode associar a esta água ervas, óleos essenciais, né, perfumes da natureza, então tudo isso vai ajudar para que você também complemente esse cuidado com a água. Seja no banho, seja num escalda-pés, também funciona, tá, Rê. Eh, Depois eu vou puxar aqui para facilitar o elemento terra. No elemento terra, a gente vai usar basicamente o sal grosso e a própria terra, né, a grama. Então, assim, tá caminhando num lugar que tem uma graminha ali, tem uma terra boa ali, você bota o pé na terra, vamos descarregar essas energias que a gente quer. Também de forma consciente, não adianta ir andar na praia só pensando no problema. Você tem que andar na beira do mar pensando em como é que você está descarregando as coisas que você não quer, né, vai mentalizando, às vezes eu vou até falando, sabe, que essa Uhum. areia, que essa terra possa descarregar aquilo que está me energizando negativamente, que possa me regenerar, porque do mesmo jeito que a terra absorve, ela também faz nascer, né. Então a Ela gente também vai nutre, vai né. falando. É, você precisa colocar intenção naquilo que você está fazendo, porque só andar ali na praia sem intenção, você vai ficar cansado, mas não vai descarregar nem nada, né, nem reenergizar. Então é uma Exato. possibilidade. E o sal grosso que a gente usa pra caramba, tanto nos banhos, quanto no escalda-pés, né, dá para você usar ele no chuveiro? Dá, dilui lá naquela água que você usou, dá para você pegar o sal e fazer tipo uma esfoliação mesmo e depois enxaguar. Então tudo isso são possibilidades da gente trazer o elemento terra para perto da gente. Quer comentar alguma coisa, Rei? Quero. Gente, esfoliação leve com sal grosso, tá? Não machucar pra não machucar a pele, mas é só, tipo, É, pra usar aquela energia. com Dica de cuidado. bloquinho pós-carnaval: taca sal grosso ao invés de tacar glitter, limpa todo mundo. Ai, que belezinha, adorei essa ideia. Ai, mas também você joga Ai, flor de sal. Ai, brincadeirinha. que É gente, que confete de rico, né, flor de sal. Vou jogar flor de sal na galera. Adorei, Renata. O povo vai começar a é. misturar confete com sal grosso nos saquinhos. Aí A pronto. belezinha. Muito Brincadeira, viu, bem. gente? É, mas eu super faria. Eh Bom, temos água, temos terra, vamos para o ar, né. Hum, Com o elemento ar, a gente usa a fumaça. Então a gente hum. tem aí os incensos, as defumações, os óleos essenciais que também vão volatilizar ali, e a gente Quando a vai gente põe no difusor ali de quando põe ambiente, no Má. difusor, Uhum. pode ser também num pires perto de você, enfim, já dei várias dicas de óleos Pra aqui inalar, né? para inalar, mas assim, ele está dentro do conceito de ar, também está misturado com outros elementos, mas basicamente ar, defumação e incensos. Você pode usar essa defumação na sua casa, usar essa defumação no seu ambiente de trabalho, se você for o dono daquele espaço, né. Uhum. Você pode usar o incenso: "Ah, Marcela, eu não costumo fazer defumação". Pega um incensinho bom, um incenso bom, Bom. vou reforçar, pega um incenso bom, Fala pra acende. gente o que que é o incenso bom, porque tem muitos incensos que eles têm alguns ingredientes sintéticos e não só naturais, né, Má? Como que Isso. funciona pra gente escolher um bom incenso? O incenso bom, ele é um incenso que preferencialmente não vai ter carvão na composição, preferencialmente, tá, mas isso não é o fator definidor, vamos dizer assim. Mas que ele vai trazer
não só, essências, porque a maioria vai trazer o carvão, serragem, pó de serragem e essências, vão trazer perfumes. Isso é o incenso que vai só perfumar a sua casa. O Hum. incenso bom para a gente fazer um ritual, para a gente trazer para nossa prática energética, é um incenso que vai trazer a erva na composição. Você Então, tem algum pra mostrar pra gente, Má? Eu sei que é ai, inesperado isso eu daqui, vou mas é desfilar. porque Ó, eu muito preciso plot ver twist isso, muito, Renata. né. Eu preciso ver pra eu chegar na lojinha e escolher. Espera aí, vou desfilar, só um minuto. Tô Gente, chegando. é sério, quando a gente dá as dicas, a gente tem ali todos os recursos, tá. O arsenal tá todo ali naquela salinha, porque eu conheço essa salinha aí. Tá, gente, tem pedra, tem planta, tem tudo. É. Bom, vou dar 2 exemplos aqui, tá. Um é de sálvia, não vou mostrar marca, Rê, mas se alguém precisar de ajuda me chama. Ó, Uhum. aqui vejam que ele é um incenso um pouco mais quem tá assistindo a gente, mas eu vou narrando também, tá. Ele é um pouco mais grossinho, ele tem na composição Eh, madeira reflorestada, farinha de coco, amido, pó de sálvia branca, breu branco, resinas e ervas aromáticas. Então aqui não tem essência, não tem perfuminho, a gente vai realmente queimar a erva que está ali naquela intenção, seja de limpeza, seja para trazer qualquer outro tipo de intenção, fortuna, ajudar na meditação, enfim. Uhum. Importante é isso. Esse é de sálvia, tá, que eu adoro a propósito. Normalmente eles são mais grossinhos, assim, e com textura, Má, os São. incensos? Alguns Hum. não têm textura, assim, mas eles têm é bom dar uma olhada na caixinha, na composição, né, Uhum. quando você tem só perfume, essência, vai aparecer na composição e aí você fica mais tranquilo também na hora de escolher, tá. Sim, né. Até o próprio bastão de erva é uma opção, né. Hum, Aí quando eu faço o bastão de erva, eu tô juntando terra e ar. Né, o elemento terra com o elemento ar, isso é muito legal. Esse é um perfeito. outro exemplo, que é um incenso de Agra, que é uma resina que a gente não tem aqui, ele é um incenso importado. Campanha da Casa da Marcela está programada para tocar sempre que a gente está gravando o podcast. O entregador da Shopee, do Mercado Livre, da Amazon, ele escolhe o horário. É o dia que a gente grava o podcast, no horário que a gente está em gravação. Todas as vezes a gente edita esse vídeo. Vamos ver se dessa vez eu não vou editar, vou só colocar ele em preto e branco ali, como os bastidores do nosso podcast. Esse aqui é um de Iagra, como eu estava dizendo. Iagra é uma resina que a gente não tem aqui no Brasil, esse incenso é argentino, e Hum. quer ver, ó, ele tem, esse tem uma base de carvão, tá, madeira em pó, Iagra, amido e um nitrato de potássio. Esse é para atrair dinheiro. Vê Oba, se que a queima pra caixinha tá nós. vazia já, é o último. Faz aqui, Então, ó, todo mundo tá ouvindo esse podcast, minha gente. já fica a dica. Então assim, a fumaça ela vai ser usada para quê? Ela captura aquela energia e ela sutiliza, né, ela Hum. transmuta de uma forma diferente da água que carrega para baixo. Então assim, o incenso ele sutiliza, ele pega aquela energia, ele captura nas suas moléculas e ele sobe com elas. Então a gente tem que pensar também o que que a gente quer, tá? Uhum. O incenso é legal quando a gente quer sutilizar algo, eu quero elevar. Mesmo Eu quando eu faço uma limpeza, eu quero tirar dali e sutilizar aquilo, eu estou transmutando para sutilizar. Quando tá. eu uso, por exemplo, terra, eu estou aterrando, então quanto mais densa a energia que eu estou sentindo, mais denso tem que ser o elemento que eu vou usar para lidar com ela. Se eu Uhum. sinto que eu estou muito carregado, eu tenho que usar um elemento terra. Se eu usar só a fumaça, talvez não funcione, entendeu? Precisa dar uma pensada nesse sentido, tá? E por último, mas não menos importante, tem o elemento, fogo, né. O elemento fogo, a gente vai encontrar ele tanto na vela, né, na chama da vela, quanto quando a gente vai fazer, por exemplo, uma queima de intenção. Então, nessa fase onde eu preciso abrir mão de coisas para poder dar espaço para o novo, eu escrevo aquilo que eu quero abrir mão e queimo para que isso transmute, para que eu deixe aquilo ir, né, transforme em cinzas. Então, deixa para lá, Deixa eh, morrer. deixa morrer.
como Uhum. também a gente usar a chama da vela numa limpeza pessoal. Eu acendo a vela e eu vou passando para também fazer uma limpeza um pouco mais, hard, né, vamos dizer assim. Então a gente tem essas dicas. Se ficar dúvida, quero saber melhor como é que usa tal coisa, chama a gente no direct que fica mais fácil, né. Sim. Então, vamos falar o seguinte, se eu cheguei em casa, tô carregada, tô sentindo, o meu corpo tá até passando mal ali, para pessoas bem sensitivas, né, gente, que às vezes vai em ambiente, o ambiente é pesado, você chega em casa, você sente que tá carregada, então talvez combinar os elementos seja melhor. Então eu tomo um banho com uma água, deixo a água carregar, depois tem o meu momentinho ou com o pezinho na terra, né, que tem o elemento Aham, terra. grosso. Você pode pôr a água com sal grosso e depois incensar o seu corpo Hum. com um incenso de uma erva regeneradora, tipo arruda, camomila, manjericão, coisas assim. Ou você pode pôr também no próprio banho, no escalda-pés, o sal mais alguma erva. Não é legal só o Tá. banho de sal, tá, Rê? É bom a gente sempre dar uma preenchida depois, porque o sal ele é muito como que eu posso dizer? Ele agride bastante o campo, então a gente limpa e depois a gente precisa dar uma perfumada, vamos chamar assim, Preenche. né. Isso, Ótimo, não, perfeito, ótima dica, então só se eu acender só um incensinho lá, a varetinha, talvez não vai me ajudar quando eu tô me sentindo muito pesada ali, energeticamente carregada, né, pra fazer uma boa limpeza. perfeito, perfeito. Ideal pra gente fazer também, né, além de só nós, mas a gente pode fazer isso com o nosso ambiente de casa, né, então depois de uma limpeza física, lavei o banheiro, né, varri a casa, passei pano, fazer uma limpeza energética do ambiente pode ser interessante também, não pode? Pode, você pode colocar um pouquinho de sal na água do pano, para você Hum. passar um pano de água com sal na sua casa. Você pode colocar um pouquinho de água do mar na água do pano. É como se você estivesse trazendo o mar para limpar a sua casa. Você pode pingar umas gotinhas de óleo essencial de lavanda na água do pano. Então tem várias estratégias, além de você poder, por exemplo, defumar, incensar, né, você pode associar, eu passo uma água com sal e depois eu vou incensar a minha casa. E sempre mentalizando, fazendo mantras, orações, cânticos, aquilo que você se conectar melhor, né. Uhum. Colocando um pagode, seja o que for, o que você se É, conectar. importante é a gente estar conectado. Levantar a energia, mas pode colocar música clássica também, e é Pode. isso. Nossa, perfeito, perfeito. Todo mundo limpinho, gente. Ah, Todo mundo medicado, né, todo mundo ninguém é, surtando à toa. em Tô terapia. irritada demais ali, tô braba. Espera aí, deixa eu fazer minhas limpezas aqui primeiro. Deixa eu acender minha Sim, vela aqui de intenção, fala: "Leva embora", porque isso, eu sei que também eu preciso mudar uma parte minha. perfeito. Beleza. Nossa, maravilhosa essas dicas, Marcela, maravilhosa. E, gente, vocês querem saber mais, isso aqui é um poço, tá? Ah, É um poço de consulta. Manda mensagem aí, faz os seus comentários, assim que for possível a gente responde a todos e deixa já sua curtida, seu like, quantas estrelinhas essas bonitas merecem aqui, sim, tá? manda para os amigos, manda, encaminha esse podcast para os seus Encaminha. amigos, para a gente poder ampliar aí a nossa rede, a gente chegar a mais pessoas, também receber mais sugestões de conteúdos, né, Rei, que também fiquem à vontade para poder colaborar com a gente aqui, falar: "Poxa, eu queria ouvir mais sobre tal assunto". Traz pra gente. Pode trazer, que a gente já encaixa aqui no nosso roteirinho, viu. Gente, não resistam ao que está iminente. É pela liberdade. E se custa a sua liberdade, tá custando Olha, caro demais, viu. É isso, Má. arrasamos? Uh! Um beijo.